O rei quer sua parte no negócio, tá? A gente tá na página 127 do nosso livro. Então, o que acontecia, tá, nesse período, então? Nesse período, o Brasil, tá, ele ainda pertencia a Portugal. Então, ele era uma colônia de Portugal. Então, tudo que fizesse aqui no Brasil, tá, principalmente financeiramente, que era lucrativo, obrigatoriamente tinha que se passar pela aprovação do governo de Portugal. Então, o governo de Portugal tinha que dar ok, tá, para continuar essa atividade. E eles também recebiam, tá, um valor. Então, quem administrava eram os governadores gerais, que eram representantes, então, do governo, tá? E ele tomava conta da colônia aqui. Então, todas as informações passavam para esses governadores gerais e eles passavam essas informações para o rei. Então, no período tá, de 1549, o rei de Portugal criou um governo geral na colônia com a sede em Salvador. Naquela época, o seu objetivo era melhorar o controle sobre as capitanias e garantir a cristianização dos indígenas, conceder sesmarias para o povoamento, construir engenhos, explorar e controlar as riquezas, tá, dentro da colônia. Então, um governador geral era nomeado pelo rei e auxiliava o ouvidor-mor, que cuidava da justiça pelo provedor-mor, responsável pelas finanças. E existia ainda o capitão, tá, que era responsável pela defesa do litoral. Então, eles tomavam conta de tudo isso. Então, o Brasil não ficava, né, à deriva. O que aconteceu? Portugal tomava conta, mesmo, né, sendo controlado, tá, em outro país, né, tão distante, né, outro lado do oceano. O que acontecia? Tá? Ele tinha pessoas aqui de confiança para tomar conta. Mas a descoberta do ouro, então, nessa região de Minas Gerais, tá? Ele era tão abundante que o governo quis mudar a capital do Brasil. Então, primeiro era em Salvador, certo? E a sede do governo geral foi, então, transferida de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, que era também uma cidade portuária. O que quer dizer portuária, tá? Que tinha um porto onde os navios poderiam, né, levar as mercadorias, então facilitava muito. Quando se desenvolveram as atividades da mineração, os governos gerais passaram a ser responsáveis também pelo controle da quantidade de ouro e pedras preciosas extraídas das minas e dos rios. Isso porque os rendimentos da coroa portuguesa eram obtidos por meio de cobrança de um imposto, tá? Que foi que a gente começou lá no início da unidade, para saber o que era o imposto, né? Então, sobre as riquezas controladas. Esses impostos, tá? A gente tem até hoje, tá? As pessoas pagam impostos para circularem nas vias, né? Elas pagam impostos para ter um carro. Então, se você tem um carro, você tem que pagar um imposto desse carro todos os anos. Onde você mora, você paga o imposto, né? Onde está construída a sua casa, que se chama, né, o IPTU, e do carro IPVA. Então, as pessoas têm uma série de impostos que são embutidas, inclusive nos alimentos, né, nos utensílios que você compra para sua casa, nos brinquedos que vocês adquirem. Então, tudo isso é pago imposto. E às vezes esses impostos são tão grandes, tão altos, que são maiores que o valor do próprio produto, né? O valor de importação. Então, o governo de Portugal, ele também achava que deveria cobrar um imposto sobre o que eles conseguiam tirar, né, ali das minas, que eram as pedras preciosas e o ouro, certo? Então, eles conseguiam eles começaram a cobrar o quinto. Então, no próximo vídeo eu explico o que significa o quinto.